Bom, o governador Ronaldo Caiado anunciou o pagamento do novo piso salarial para os professores da rede estadual de educação. E para falar sobre essa informação, eu vou receber daqui a pouquinho, aqui nos estúdios, a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, o Sintego, a Bia de Lima. Inclusive, o anúncio gerou repercussão nos veículos de comunicação aqui do estado. Vamos ver aí a repercussão na mídia, quando o governador Ronaldo Caiado trouxe essa repercussão aí de Jornal Popular. Caiado anuncia pagamento do novo piso salarial. Aí todos os jornais, todos os portais de notícia noticiaram isso, né? Aí, ó, mais jornais de notícia, vários jornais trouxeram a informação de que o governo vai pagar o novo piso salarial. Inclusive, temos no Jornal Opção, nós temos aí, ô Fred, a fala, o anúncio do governador Ronaldo Caiado. Se tiver, coloca por gentileza. Para dar essa notícia, eu fiz questão de trazer aqui a nossa secretária de Educação, Fátima Gavioli, que todos nós conhecemos bem e temos um carinho enorme por ela, como todos os professores, professora, toda a equipe da Secretaria de Educação, como também os nossos coordenadores. Minha gente, vocês sabem que desde o início do mês, que o novo piso dos professores tem sido discutido em todo o país. É um tema, aliás, que também deve ser tratado pelo Supremo Tribunal Federal, devido a questionamentos que estão sendo pontuados. É muito importante que se discuta profundamente, até porque nós sabemos que muitas prefeituras não têm condições de arcar com o aumento que foi proposto de 33%. Os municípios, nós sabemos, eles têm enfrentado enormes dificuldades com a pandemia. Mas quero anunciar aos goianos que, independentemente do que for decidido no âmbito nacional, já conversei com os senhores prefeitos e prefeitas, o Estado de Goiás vai pagar o novo piso salarial aos professores. Tá aí, Bia de Lima está aqui comigo. Bia, pode abrir na câmera na Bia aqui. Você esteve cobrando esse pagamento há poucos dias aqui, ou algo parecido com isso, não sei. E parece que deu certo. Eu imagino que você, como presidenta do Sintego, deve estar muito feliz, porque você cobrou o piso e está aí o governador anunciando o piso. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que acompanham aqui a TV Gazeta. Era tudo que eu queria, era estar feliz. Mas quando o governador, mais uma vez, anuncia que vai pagar o piso, mais uma vez destrói a carreira. Porque ele não faz é explicar para a população como é que ele vai pagar. Ele vai pegar os 33,24% e pagar só para quem ganha abaixo. Aí aquelas pessoas que estudaram, se qualificaram, vão ficar no prejuízo mais uma vez. Então não se pode ficar feliz com a destruição da carreira, que é continuamente o que o governo Caiado tem feito. Desde que ele assumiu o governo, destruiu nossa carreira por 3 vezes consecutivas. Isso é péssimo. Na gestão do Marconi, ele acabou com a titularidade e pagou um preço caro por isso. E na gestão do Caiado, ele está acabando com a nossa carreira. Acabou com a nossa carreira. Destruiu. Todo mundo vai ficar ganhando o piso. Porque aqui em Goiás, infelizmente, o piso virou teto. Olha o conceito de piso, é aquilo que é o mínimo. Agora, quem ganhava um pouquinho a mais, deixou de ganhar, porque ao longo da gestão do governo Caiado, ele veio destruindo, zerou nos 3 primeiros anos, ele zerou quando dava só para quem estava no início, e agora está oferecendo 5,3 para o professor nível 4, que é a maioria. Veja bem, quem tem menos que o piso hoje são 2.700 professores da ativa. Quem ganha menos que o piso? 2.700 professores. Não mais que isso. Enquanto que os demais somam cerca de mais de 30 mil professores. Então, 30 mil professores no estado de Goiás vão ter um prejuízo que nem dá para repor a inflação. Tamanho é o prejuízo. Porque nós somando, desde o governo Caiado, já somos mais de 45% o prejuízo que nós estamos tendo na gestão do Caiado. Então não dá para ficar feliz, não dá para poder alegrar, porque nós lutamos para ter o piso, mas piso e carreira têm que andar juntos. Não pode todo mundo ser rotulado por baixo, pelo o mínimo. Aí quem fez mestrado, doutorado, especialização,
tem valor neste governo. Não tem valor, é punido. Punido, porque aí não tem sequer a inflação. Então, abra o olho, o governo está enganando a população de Goiás. Tá, mas peraí, Bia, o governador anunciou o pagamento do teto, você disse que esse... Do piso. Isso, você disse que esse pagamento vai alcançar apenas 2.700 profissionais da educação. O que o Sintego propõe, então? O que seria o ideal, ou pelo menos algo mais aceitável para o Sintego? O correto é o governo pegar o percentual do piso, porque nós não temos uma outra database, que é o que nós estamos discutindo no caso dos administrativos, a database para os administrativos. No caso, o professor não tem uma outra database, é o piso. Então, o correto é o governo pegar o percentual do piso e aplicar na carreira do magistério. É isso que manda a legislação, a Lei 11.738 garante isso. Nós só queremos que o governo respeite a Constituição, respeite a lei do piso, porque é impossível o governo pegar e não respeitar a isonomia. O governo aplica para uns um percentual e destrói para outros. Aí qual o propósito das pessoas estudarem? Eu tenho certeza que em breve Goiás vai ter um apagão de professores, vai ter um apagão na educação, porque quem estuda não tem reconhecimento, não tem valor em Goiás, infelizmente. É péssimo o exemplo que o governador Caiado está dando para as prefeituras, é péssimo a destruição da carreira, é péssimo isso tudo que está acontecendo. Uma notícia que poderia ser muito boa, poderíamos estar comemorando, infelizmente, nós teremos que chamar a categoria para manifestar contra esse desastre, que é a destruição da nossa carreira. Piso e carreira têm que andar juntos. Não tem como o governo ficar fazendo do jeito que está fazendo. Nós vamos para movimentação, nós chamaremos todos os profissionais da educação para juntos buscarmos outras medidas, outras saídas, porque assim não dá, não dá. Nem a inflação, que é isso? Quando você fala, vamos chamar a educação, isso pode ser considerado como uma ameaça de greve? Há essa possibilidade, Bia, ou estamos longe disso? Sempre há, porque quais os momentos, os caminhos para que o governo possa nos escutar? Nós estamos tentando audiência, inclusive eu vinha tentando audiência com o governo antes de anunciar, porque eu já temia isso que aconteceu. Passarinho já tinha me cantado aqui no ouvido que iria acontecer isso. Então eu estava tentando audiência. O governo, sem ouvir o sindicato, simplesmente foi lá e anunciou como se estivesse fazendo grande coisa. Não está fazendo porque está destruindo a nossa carreira com a desculpa de dizer, Goiás paga o piso. Paga o piso a que custo? Com a destruição da carreira, aí para nós não é interessante. Nós precisamos de ter respeito à carreira, assim como respeito à lei do piso. Tá, a senhora já pensou em quando será essa convocação para os profissionais protestarem? Sim, nós chamamos, já tínhamos aprovado com a categoria de chamar dia 11 de março. Agora, dia 11 de março, chamaremos o estado inteiro para vir para Goiânia e nós vamos fazer uma manifestação no dia 11. A Assembleia com manifestação e os encaminhamentos que a Assembleia indicar. Já tem o local imaginado ou ainda não? Nós tínhamos o hábito de fazermos lá na Assembleia Legislativa. Como agora a Assembleia mudou de lugar, ficou mais longe, parece não querendo a presença do povo, nós vamos buscar um outro caminho que eu anunciarei depois para você, Thiago. Ok. Vai estar também nas redes sociais do Sintego, Sim, vamos estar divulgando o estado inteiro. Tá bom. Quando você manda que também a gente vai ter o prazer aqui em divulgar. Bia, eu vou te aproveitar mais aqui. Eu sei que você e outros líderes de sindicatos que representam servidores estaduais estiveram reunidos com o governo na sexta-feira. E eu sei também, você disse que o Passarinho andou falando com você, esse Passarinho me visitou também, dizendo que vocês terão uma outra reunião. Qual o motivo dessa reunião sua com outros líderes de sindicatos que representam a categoria? Finalmente, o governo abriu o espaço para o diálogo com as entidades representativas dos servidores públicos, todos. Então, nós tivemos, na semana passada, essa audiência, representando o governo estava o secretário de governo, Adriano Rocha Lima, onde o governo sinalizou com o propósito de pagar a database aos servidores públicos. Naquele momento, foi anunciado o percentual que nós estamos reivindicando, que é de 25,53%.
e agora estamos aguardando para o chamamento do governo para amanhã ou mais tardar, quarta-feira, termos a oportunidade de dialogar e acharmos um denominador comum acerca desse percentual. Esse é o trabalho, o esforço que as entidades estão tendo, buscando o governo para a gente resolver esse problema e ter aquilo que o governo já anunciou, que quer começar a pagar já no mês de março, o que é positivo isso. Agora, nós precisamos saber qual é o percentual que o governo vai dizer, porque o governo está fazendo mistério. Nós esperamos que possa atingir pelo menos a reposição da inflação, que nesse período, durante a gestão do governo Caiado, porque nós não estamos falando nem do governo passado, nós estamos falando só da gestão do governo Caiado, que soma 25,53% a inflação, não mais que a inflação. Só para os servidores continuar ganhando o que ganhavam quando o Caiado assumiu o governo. Esse é o trabalho que nós estamos discutindo e esperamos que o governo possa receber as entidades que foi feita uma comissão. Vamos ver se nós estaremos discutindo terça-feira com o governo. Ô Fred, coloca aí o nosso número na tela, pode chamar nessa câmera por gentileza, telefone na tela, 3249-8883. Meu querido amigo Alexandre está lá em Senador Canedo, ele, a Eliette. Tiago, estamos aqui na casa do professor Agameno, vice-presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos aqui de Senador Canedo. Gostaria que a Bia de Lima mandasse um abraço para ele. Agameno, Alexandre, Eliette, obrigado a vocês aí pelo carinho da audiência e toda a nossa grande audiência em Senador Canedo. Um abraço a todos, inclusive o Sintec está discutindo aí em Senador Canedo para pagar o piso aí. Pode deixar que nós vamos estar junto aí com o Sindicato Municipal também, junto com o Sintec, para fazer com que a gestão de Senador Canedo possa também cumprir a lei do piso. Assim como hoje nós estaremos, mais ao final da manhã, da tarde, aliás, nós vamos estar com o prefeito Rogério Cruz discutindo o pagamento do piso para os professores do município de Goiânia e a database para os administrativos do serviço público do município de Goiânia. Esperamos ter notícias boas mais ao final do dia. Tá bom. Obrigado a vocês aí, Senador Canedo, pela audiência. Estou com a pergunta aqui também da nossa amiga lá de Nova Veneza. Ô, Tiago, dá um abraço na Bia. Eu sou professora e ganho pouco, como a maioria dos profissionais. Mas, no meu caso, esse aumento me alcançou. Então, eu fico agradecida. Eu tenho um filho de 10 anos que eu cuido e esses 33% vão fazer muita diferença na minha carreira. É a Suene Rodrigues lá de Nova Veneza. Suene, um abraço, tem razão, e é por isso que nós estamos lutando para que não apenas você, mas todos os profissionais da educação, os professores, possam ter os 33%, porque vai acudir demais, principalmente porque o ano passado foi zerado, não teve reajuste o ano passado, a inflação tem comido o salário dos professores ao longo dos tempos e nós precisamos de recompor. E esse é o momento para que o governador Caiado possa respeitar toda a carreira. Nós continuaremos insistindo na audiência para que a gente possa ter um diálogo e convencer o governo de que muito além do que a economia que ele vai fazer é respeitar o professor e garantir aquilo que é lei. Repito, nós não queremos nada mais, nada menos do que o cumprimento à lei 11.738, que é a lei do piso, e a lei do piso não foi feita só para alguns. A lei do piso foi para todos os professores da educação básica. Ô, Bia, bom, eu queria saber o seguinte, a gente tem uma eleição se avizinhando. Em outubro a gente tem uma eleição, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República, enfim. Nós temos esse tratamento que o governador Ronaldo Caiado dá ao funcionário público. E temos a Aparecida de Goiânia com Gustavo Mendanha, que também tem uma grande quantidade de funcionários públicos. Eu sei que o Sintego é estadual, mas acompanha também a luta dos funcionários públicos lá de Aparecida de Goiânia. O Sintego é que representa, e lá em Aparecida nós ganhamos muitas questões negociadas com o Gustavo Mendanha. A educação em Aparecida está satisfeita com o prefeito, porque tudo aquilo que o Sintego negociou lá está resolvido, tem encaminhado, e nós estamos, inclusive, buscando fazer com que agora já seja anunciado também o pagamento do piso pelo prefeito de Aparecida de Goiânia. Agora, eu sei que essa disputa aí, para nós, servidores públicos, não apenas da educação, mas para todas as categorias,
É verdade que os servidores públicos estão muito, muito, muito chateados, porque ao longo da gestão do governador Caiado não foi feito as garantias que precisavam ser feitas, especialmente a database. Nós, da educação, nós tivemos reposições pequenas, mas destruindo a carreira, como eu acabei de falar. Nós precisamos resolver isso. Eu tenho certeza que o governador vai buscar resolver, assim como está sentando agora para discutir a questão da database. E aí, como foi dito lá na audiência, esse é o momento que abre-se uma janela. E a janela para o governador ficar bem com o servidor público, o momento é agora. Senão não adianta querer pedir voto depois. O momento é oportuno. Bia, uma coisa é o Estado, de repente, querer. Porque eu imagino, assim, que no geral, os gestores públicos, eles querem estar bem na fita. Eles querem estar bem com porque professor é formador de opinião, pelo amor de Deus. Sim. O professor faz a cabeça do aluno se ele quiser. E o professor insatisfeito, não que eles façam, mas eles têm esse poder caso queiram. A influência social de um professor, não só na sala de aula, mas na sociedade em geral, é muito grande. Eu imagino que o governador e qualquer gestor público queira estar bem com os professores. Uma coisa é querer, a outra é poder. Na sua opinião, eu sei que você é uma mulher sensível e muito preparada. Hoje, pelo conhecimento que você tem, o Estado tem caixa para bancar essa exigência do Sintego? Nem não é exigência do Sintego, é sim de uma lei. E o governo tem recursos, sim. Tanto é que tem recursos que o ano passado, quando foi zerado o piso, o governo deu ajuda de custo, deu bônus, tudo isso para chegar aos 25% da educação, porque senão não atingia o percentual mínimo. Não estou falando de máximo, não estou falando de mínimo. O percentual mínimo dos 25%. Então, recursos existem, possibilidades existem, e eu espero que a gente possa avançar nesse diálogo, principalmente que eu estou conversando com a secretária de Educação, para resolver o caso do pessoal de apoio, que está muito insatisfeito, que não foi dada a GDPI para o pessoal de educação que atua no apoio. Então, nós temos uma série de questões que nós temos todos os caminhos e possibilidades de resolver e, logicamente, quem colhe os frutos nesse sentido da solução é o próprio governador. Então, nós da educação, nós queremos a resposta às pautas da educação. Não importa qual governo seja. Nós queremos que possa atender aquilo que é o pleito, aquilo que é dentro da lei, aquilo que é possível. Nós não estamos pedindo nada demais, nada mirabolante, nada que não seja da lei. Então, por esse aspecto, por essa questão, eu afirmo aqui, é possível pagar, sim, tem recursos para isso, sim, tem possibilidade de resolver a questão do apoio, sim, tem possibilidade de pagar a questão da GTPI, sim, tem possibilidade de melhorar a gratificação dos diretores, que está há 9 anos congelado, sim, e nós precisamos fazer eleições agora, no primeiro semestre, e tudo isso é possível, desde que o governo queira, e está nas mãos do governo. Depois não adianta chorar o leite derramado. Ô, Bia, em educação, muita coisa é tratada com nota. Eu queria que a senhora desse nota para o governador Ronaldo Caiado no trato dele com vocês da educação e que a senhora também desse nota à secretária de Estado da Educação, a professora Fátima Gavioli. Qual é a nota que a senhora dá primeiro para o Caiado? Eu trabalho com conceitos, muito além de nota. E nesse sentido, eu confesso a todos e todas aqui que a secretária Fátima Gavioli, ela tem um diálogo direto com o Sintego, temos resolvido muitas questões com esse diálogo, nem sempre o diálogo é tão possível assim com o governador Caiado, e especialmente todos os servidores públicos, através das entidades, têm tido um diálogo muito pequeno. Aliás, as outras entidades nem tiveram, o Sintego tem tido um diálogo pequeno diretamente com o governo. No caso, com o Caiado, nós tivemos já, ao longo da gestão dele, alguns momentos, e penso que é possível avançar, né? É possível avançar muito mais. Lógico que, do ponto de vista da estrutura das escolas, melhorou significativamente. Mas o custo da melhora no investimento físico, no investimento das condições de trabalho, isso significativamente melhorou. E eu não tenho problema de dizer quando melhora.
eu gosto de trabalhar com muita seriedade. Agora, o custo da melhora da questão física não pode significar o não respeito à valorização do profissional. Então, vai ter concurso público, é uma demanda antiga que o Sintego vinha pedindo, e vai ter a possibilidade, está nas mãos do governador, de resolver essa questão de não destruição da carreira. Eu confesso que se não fosse a destruição da carreira, o Caiado teria sido um governador importante para a educação. Ô, Bia, mas, infelizmente, destruiu a carreira. Às vezes eu fico vendo vocês no Sintego aqui, assim, parece que a única pauta que vocês têm da educação é salário, 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 aumento, 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 aumento. Não seria mais proveitoso até para a sociedade discutir com mais amplitude a pauta educação do que só benefícios para a classe? Mas a nossa questão não é. Tanto é que eu estou te dizendo que a estrutura das escolas foi melhorada na gestão do Caiado. Melhorou do ponto de vista de condições para os estudantes, tudo isso melhorou. Deu uniforme, condições de trabalho, notebook, essas questões foi dada, né? A própria condição de trabalho do professor na sala de aula foi melhorado, isso sim. Agora, não se faz educação de qualidade sem investir no professor. Não se tem condição de garantir qualidade na educação se o profissional fica no prejuízo. E é isso que eu estou aqui reafirmando. Eu não quero só discutir para quem está no começo da carreira ou para quem não se qualificou. A nossa tarefa, a responsabilidade é fazer com que todos da educação tenham garantias. E nesse caso, quem estudou, quem se qualificou, ser penalizado pelo governo, eu não posso me calar diante disso. E o esforço do Sintego é justamente para que o governo valorize, né? Não que isso seja só salário, não, muito pelo contrário. Agora, não se faz educação de qualidade não respeitando aquele que estudou e se qualificou. Presidenta, só para reforçar aqui, a senhora disse no início que dos profissionais da educação, cerca de 2.700 estão sendo beneficiados, alcançados aí pelo anúncio do governador Ronaldo Caiado, e cerca de 30 mil estão sendo prejudicados. É isso? É isso. E o governo está dando outros números. Já me perguntaram assim, mas por que os números do Sintego não batem com os números do governo? É porque o governo não conta para as pessoas que ele está se valendo do pessoal que está aposentado. E esse número é o pessoal da ativa. 2.700 pessoas é quem está na ativa. E quem está aposentado, logicamente, tem o direito, porque nós temos paridade, o que é muito importante. Eu não estou dizendo nem desmerecendo, muito pelo contrário. Agora, do mesmo jeito que tem professores com nível 3 e nível 4 que estão ficando no prejuízo, muito. E não é agora. Nosso problema é porque desde o começo da gestão do governador Caiado, ele vem fazendo isso continuamente. Então, somando isso, do começo do governo até agora, a destruição do prejuízo para esses profissionais, que é a maioria, mais de 30 mil professores, soma-se mais de 40% de prejuízo. É como se fosse perdesse outra titularidade. Aí não tem cristão que dê conta, não tem estudo, não tem o investimento que cada um fez sozinho para a sua própria condição de melhorar na carreira, de melhorar o seu trabalho na escola. Então, isso, infelizmente, o governador está pisando na bola feio, destruindo a carreira do magistério. Presidenta, o presidente Jair Bolsonaro foi quem assinou aí esse novo piso com acréscimo. Não. O governador, o presidente, só publicou a portaria. A lei do piso é da gestão do presidente Lula em 2008. Aí, todo ano, o MEC tem que anunciar. Foi isso que o presidente fez. Só anunciou o percentual do piso. Até porque não contou que o ano passado ele zerou. Por isso deu 33,24. Então, as pessoas têm que prestar atenção. Não está fazendo mais do que cumprir a lei. Nada de novo. Nada de novo. A senhora, então, não teria nenhum telefonema para falar, presidente, obrigado, porque... De jeito nenhum. Por quê? Porque não fez mais do que obrigação. Aliás, já deveria ter dado reajuste o ano passado, não deu, e prejudicou as categorias, porque, inclusive, com a lei complementar 173, acabou prejudicando os servidores públicos de municípios e dos estados, um prejuízo irreparável. Então, nós precisamos deixar isso claro. Não tem nada
nada de novo, não está fazendo nada de benesse. Inclusive, quem está falando que ele está fazendo isso por conta das eleições, é preciso esclarecer. Também não é por conta das eleições. É uma lei que está posta desde 2008 e o presidente só anunciou com o ministro o percentual e emitiu a portaria, que é a que todo ano tem que fazer. Infelizmente, zerou o ano passado e está dando agora deste ano. Nada de novo. Presidenta do Sintego, Bia de Lima, conversando conosco ao vivo aqui no Jornal da Gazeta. Bia, muito obrigado por ter atendido o nosso convite para falar desse tema tão importante que é a educação. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Tiago Mendes. Muito obrigada a todos. É sempre um prazer podermos falar de assuntos que mexem não apenas com os professores, porque mexe com toda a sociedade. Quando você fala de educação, a sociedade tem que se envolver, porque aí o efeito é para todos. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora.